Sempre seja. Que bom, né? Estarmos aqui nessa igreja doméstica, diante desse altar, muito devotamente preparado para louvarmos e agradecer a Deus todas as mercês que Ele tem produzido nas nossas vidas, né? É um momento muito importante esse dos nossos giros orantes. Momento de graça, momento de bênção, momento de nós reabastecermos as nossas baterias espirituais. E esse tema de hoje é um tema que nos permite dar um mergulho muito profundo nos mistérios da nossa própria fé, né? Os principais mistérios da nossa fé. Além disso, ele tem uma intimidade muito grande com o tema e com o lema da festa do Divino Espírito Santo. Qual é o tema? Batizados no Espírito Santo, herdeiros de uma promessa irrevogável. Batizados no Espírito Santo, nós recebemos a chancela, né, o selo indelével do Espírito Santo, que é Ele que nos permite fazer essa caminhada de conversão no nosso dia a dia, né? E quando fala da promessa irrevogável, que somos herdeiros da promessa irrevogável, qual é a promessa? Da boa nova com a salvação. Então você veja que tem tudo a ver a proclamação desse evangelho com esse nosso dia. Na primeira parte, logo que Jesus, alguém perguntou a Jesus, o que ele disse? São muitos os que se salvam? E eu diria que nós hoje estamos fazendo essa pergunta também para Deus, né? Com o nosso coração apertado e preocupado com a nossa salvação. Sim ou não? Sim. Né? Como nós gostaríamos de saber, né? Jesus, quem ou quantos serão salvos? Então aquela pergunta que foi feita a Jesus continua sendo feita hoje por cada um de nós. E Jesus, na sua sabedoria divina, deu uma resposta, digamos assim, afastando o lado quantitativo e elevando o lado qualitativo da resposta que ele queria dar. Qual foi o que ele disse aqui? Procurai, o que ele disse? Procurai entrar pela porta, porque muitos tentarão, mas não conseguirão. Então vocês vejam bem, Jesus, com a sua sapiência, ele não disse quantos vão entrar, mas ele deu a seta, a direção para aqueles que podem alcançar essa graça. Quem entrar pela porta estreita. Quem é a porta estreita? É o próprio Jesus, não é mesmo? É o coração misericordioso de Jesus. E uma coisa muito importante nessa palavra também, nos dá a certeza de dizer o seguinte, que a chave do céu está única e exclusivamente nas mãos de Deus. Só Ele tem a chave. E nós podemos alçar ao céu por misericórdia de Deus, não por méritos nossos, porque nós somos pecadores, inveterados pecadores. A todo instante, o pecado nos sonda. Então, é por misericórdia divina que nós alcançamos essa graça. O Senhor nos dá, digamos assim, o Espírito Santo nos dá essa certeza, essa fortaleza, né? De nós cremos na salvação. Nós cremos que a salvação é possível. Cremos ou não cremos? Sim. Agora é fácil? Não é fácil, né? Porque para alcançar a salvação, qual é a direção que Jesus nos aponta? A porta estreita. E entrar pela porta estreita significa dizer fazer a vontade de Deus. É fácil fazer a vontade de Deus? Não. Basta olhar os 10 mandamentos, né? Basta olhar os 10 mandamentos. Como é difícil ser cristão, né? E hoje eu digo isso por um processo de conversão que eu passei. Não existe religião mais difícil de ser professada do que a religião católica apostólica romana. Porque é uma cobrança sem relativismo. E nós vamos entender aqui mais na frente, né, dessa palavra, porque não existe meio caminho nisso aí. Aqui, com relação à salvação, tem uma palavra de São João, que ele afirma exatamente isso, que a salvação é universal. Deus enviou Jesus para remir os nossos pecados e dar a chance de todos serem salvos. Aí aqui então São João diz, quando eu for erguido, atrairei todos a mim. Veja a palavra de Jesus. Quando eu for erguido, atrairei todos a mim. Então, através da morte, do sangue derramado de Cristo, nós fomos atraídos para a salvação.
na segunda carta de São Pedro também, capítulo 3:9, ele diz o seguinte: o Senhor não retarda o cumprimento da sua promessa, como alguns pensam, mas usa a paciência para conosco. Não quer que alguém pereça, ao contrário, quer que todos se arrependam, se convertam e se salvem. Então a palavra de Deus está dizendo abertamente para mim e para você, para todos nós: a nossa salvação é possível e é desejo de Deus. Agora ele exige uma contrapartida, não exige? Porque Deus, ele faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Como cristãos, nós temos uma caminhada um tanto quanto árdua e difícil, né? Mas eu costumo dizer que alguns balizadores da nossa vida nos permitem nos aproximar de Deus e fazer essa caminhada de conversão. O primeiro deles é participação da Santa Missa. E veja que eu falo participação, não é assistir. Nós participamos, nós somos co-celebrantes do mistério pascal. E a Santa Missa é exatamente a renovação do mistério pascal de Jesus. Sua paixão, morte e ressurreição. E foi o próprio Jesus que na última ceia, quando deu o pão e o vinho para os seus discípulos, ele diz: fazei isto em memória de mim. Então na Santa Missa é renovado todo o mistério pascal de Senhor Jesus. E é na Santa Missa que nós temos a graça também de ouvir a palavra de Deus. A liturgia, através da homilia dos padres, o nosso coração é aberto para ouvir as palavras de Deus, ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer em cada dia. Outro grande passo é o passo da comunhão. A comunhão é, digamos assim, é a luz, é a força que Jesus nos concedeu para que nós tivéssemos essa intimidade, essa proximidade com Ele. Não existe cristão sem comunhão. Mas é importante a gente ter a consciência de que para entrarmos na fila da comunhão, nós precisamos estar em estado de graça. A nossa consciência não pode nos acusar de nenhum pecado mortal. É por isso que o Evangelho, em um determinado ponto, ele diz assim: se tiveres, digamos, a caminho do juiz com teu inimigo, reconcilia-te com ele, para depois se apresentar ao juiz. Então, se nós estivermos na fila da comunhão e a nossa consciência nos acusarmos de alguma coisa, que saiamos da fila e vamos buscar a confissão, a conciliação, a penitência. Veja o quanto Deus é misericordioso. Ele reconhecendo as nossas fraquezas humanas. Porque a nossa natureza é pecadora, não é? Não é da origem pecadora? A todo instante o pecado nos ronda. O inimigo, o demônio está à nossa volta, como um leão voraz, querendo nos devorar. E somente com a nossa firmeza e com a, digamos assim, a assistência do Espírito Santo, nós conseguimos nos, digamos, desviar do caminho que ele nos aponta. Então é importante a gente procurar o caminho da confissão, da penitência, para mantermos a intimidade e resgatarmos a intimidade com Deus. Porque se pecamos, nós perdemos a intimidade com Deus. O outro aspecto importante da nossa vida: todas as vezes que nós saímos de uma missa, nós temos que sair renovados pelo Espírito Santo. E nós não podemos, lá fora, fazer diferentemente daquilo que nós ouvimos dentro da igreja. Então nós não podemos dar contra-testemunho da nossa fé. E como é difícil isso, não é verdade? Quantas situações nós nos colocamos assim, ó, nós somos levantados, que para agir como Jesus é difícil. Só com a ajuda do Espírito Santo. E com uma quarta condição: joelho no chão e oração. Não existe outro canal que não seja a oração, o joelho no chão, a intimidade com Deus, para nós ganharmos a oportunidade da salvação. Então essa contrapartida que Deus nos pede, né? Ele diz: faça da tua parte, que eu farei da minha. E uma coisa importante é o seguinte: a gente ter essa consciência.
Não existe meio termo. Ou ganhamos o céu, ou ganhamos o inferno. Não tem a metade do caminho. Deus não nos deu essa possibilidade. Ou é um, ou é outro. Aí ele deu o livre-arbítrio. Ele disse assim: Walter, faça a sua escolha. Gorete, faça a sua escolha. Agda, faça a sua escolha. Alice, faça a sua escolha. Cada um de nós. Eu te dou o livre-arbítrio para fazer a escolha. Ele não se impõe. Deus está disponível 24 horas. Ele não se impõe. A todo instante ele diz: eis-me aqui. Para que a gente possa procurá-lo. A verdade então é uma só. Jesus não engana ninguém. As palavras de Deus não enganam ninguém. Jesus sempre disse que há o caminho da porta aberta e o caminho da porta larga, estreita e larga. É o caminho de Deus ou é o caminho do mundo? Nós aqui faremos a opção no nosso dia a dia. Jesus não engana, ele sempre diz. Então a parte de São Mateus, que ele retrata muito bem isso aí, para dizer, nos dar a consciência do inferno, que é o inferno. Santo Agostinho fala que se nós soubéssemos o que é a vivência no inferno, nós nunca pensaríamos em pecar em momento nenhum. Aí São Mateus diz lá, São Mateus 48, diz lá, 25, 41. Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo do inferno destinado ao demônio e aos seus anjos. É isso que nós queremos ouvir de Deus? Ou nós queremos ouvir de Deus: vinde benditos do meu Pai? De que lado nós queremos estar? Dos benditos ou dos malditos? Dos benditos. Então que Deus nos conceda essa graça, que fazemos essa caminhada. É um desafio difícil, não é verdade? Porque o mundo oferece muitos prazeres, né? Mas os prazeres do mundo são passageiros. A gente alimenta ali, você vai naquela onda, acha que é uma maravilha, 2, 3, 4 minutos, uma hora acabou. Aí pergunta: e o resto da vida eterna? Então é Jesus que nos chama para essa caminhada. A caminhada da perseverança, a caminhada da fé, a caminhada da porta estreita. Todos os dias. Todos os dias. É por isso que nós temos que estar de joelho no chão. Para pedir o Espírito Santo nos dar sabedoria e discernimento, para compreendermos quais são os sinais do Espírito Santo na nossa vida. O que o Espírito Santo nos aponta? E não os sinais do inimigo. Para que ele possa ir nos conduzindo. No momento de oração hoje, eu logo cedo comecei a fazer a minha oração, fazendo a minha entrega a Deus para essa partilha desse momento, e dizendo: Senhor, como é difícil a gente falar sobre céu, sobre terra. Como é difícil, Senhor, a gente caminhar na sua direção. Mas me dê a graça de poder perseverar nessa caminhada, e somente com o Teu Espírito Santo, eu e todos nós poderemos fazer essa trajetória. Aí ele me disse, colocou uma emoção no meu coração, e ele disse assim para mim: mais à noite eu falarei com você. E hoje, agora a gente percebeu, de manhã eu estava um pouco assim agoniado, sentindo um pouco pesado. Por que isso? O Espírito Santo disse: eu logo mais eu falarei com você. E eu dizia: Senhor, o que é que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer me falar? Ele dizia: na hora certa. E mais à tarde, ao final da tarde, depois que eu fui ao fórum fazer os casamentos, eu voltei, comecei a fazer a minha oração, e o Espírito Santo disse assim para mim: diga aos meus filhos que muitos estão afastados da graça da Eucaristia. São muitos cristãos que estão na igreja, mas que estão distante de mim. E o que ele colocou no meu coração é o seguinte: esta noite, dentre vocês, estarão alguns deles. E foi a emoção que o Espírito Santo colocou no meu coração. Que dentre nós, teríamos algumas pessoas que já tiveram a graça de estar na presença de Deus, comungando o corpo
próprio sangue de Jesus, mas que por ter caído em pecado, se afastou e está desencorajado, envergonhado de retornar à casa do Pai. E o Espírito Santo hoje está falando para essa pessoa. Se alguém aqui tiver a coragem de ser destemido, porque todos nós somos pecadores, pode levantar a mão quem se encontra nessa situação, porque o Espírito Santo quer operar essa graça na vida de vocês. O Espírito Santo quer abrir as portas do céu e o coração do Pai para recebê-lo de uma forma muito amorosa. Então você, meu irmão e minha irmã, se estiver afastado da Eucaristia, não tarde em procurar o sacerdote, fazer a sua confissão e voltar ao banquete do Senhor, para que a sua vida possa continuar sendo regada por muito amor, muito carinho, na trilha da salvação. Há uma palavra que eu até escrevi, diz o seguinte: ele me disse, foi dado isso aí: filho, meu filho, volta ao meu coração que tanto te amo. É o Senhor que está falando para aqueles que estão afastados da Eucaristia. Então peça ao Senhor nessa noite a intercessão da Virgem Maria para abrir o seu coração e colocá-lo diante do sacerdote para confessar o seu pecado. Não importa que pecado seja, porque não existe pecado que o Senhor não perdoa. Deus só fala, existe um único pecado que não tem perdão. Qual é? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os demais são perdoáveis. E o coração de Cristo é misericordioso. Então não temamos de nos aproximar da confissão para buscar essa sintonia com Deus. Então que o Senhor toque nesta noite, de modo muito especial, essas pessoas. Ele bem sabe quais são, porque Ele me falou, no momento da minha oração, Ele disse que aqui estariam algumas pessoas. Então que essas pessoas possam alargar o seu coração nessa noite, receber do Espírito Santo a unção da humildade para dobrar os joelhos e apresentar-se para a confissão do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.